agora nós vamos falar sobre esse assunto aqui. O OGG é confiável? Nós sabemos que o que tem maior valor e o que é mais importante para as empresas atualmente são os dados. Então eu posso confiar nessa ferramenta para pegar o meu dado na origem e levar esse dado para o destino com segurança, com qualidade e também de uma forma que esse dado não vá parar em mãos erradas? É o que a gente vai ver aqui. Então, para a gente iniciar, eu vou relembrar e mostrar um pouquinho da arquitetura do Golden Gate e alguns conceitos básicos sobre banco de dados. Então, a gente tem aqui uma ideia da arquitetura do Golden Gate já na versão microservices, porque eu tenho um distribution service aqui e um receiver service do outro lado, com ambiente de origem e destino. E deste lado aqui eu tenho algumas transações. Cada core é uma transação diferente. E aí, como que o Golden Gate funciona? Sempre que a gente tem uma transação acontecendo no banco, o Golden Gate sabe que a transação está aberta, mas ele não faz absolutamente nada enquanto a transação sofrer commit ou rollback. Então, neste exemplo, vamos ver que a transação em amarelo, embora ela está em primeiro, ela fez begin, insert e não commitou. E aí iniciou uma transação nova, que é essa transação em azul. Ela fez begin, delete e já fez o commit em seguida. E quando ocorre o commit no banco de dados, esse dado ele é imediatamente salvo no redo log buffer e no redo log file. E aí o Golden Gate entra em ação e captura esse dado que foi commitado e salva esse dado lá no trail. Beleza, feito isso, ele vai para a próxima transação que estiver acontecendo ali. E aí vamos ver aqui a transação em verde, fez begin insert e por enquanto nada de commit. Aí entrou uma outra transação aqui em vermelho, que ela fez o begin, update, delete e rollback. Então quando ocorre o rollback, o Golden Gate não captura absolutamente nada dessa transação. Ele não salva nada no trail. Ele simplesmente olha para o banco e fala, beleza banco, não quero mais saber dessa transação, vou para a próxima. E aí seguindo essa ordem de execução, né, ou ordem de SCN, falando mais tecnicamente, o próximo valor que eu tenho ali para verificar é o commit daquela transação em amarelo. E quando ocorre o commit dessa transação em amarelo, ele captura da mesma forma que ele fez com a transação azul, essa transação e salva lá nos trails. E vejam uma coisa bem importante aqui. Embora a transação em amarelo ela iniciou primeiro, o que vale para o banco de dados é sempre o horário de commit, o timestamp de commit. Então, neste caso, qual transação foi concluída primeiro? A transação em azul, por isso que ela é capturada primeiro e na ordem de processamento ela é primeiro, depois é a transação em amarelo que o commit foi por último, foi após o commit do azul. Beleza? Esse detalhe é muito importante. Então o Golden Gate ele sempre vai capturar as transações na ordem que elas foram commitadas e todo o processo de replicação vai seguir rigorosamente essa ordem, tá bom? E olhando agora para o extract, quais que são os checkpoints do extract? O que ele faz para ele controlar esse processo de leitura e gravação? Por que leitura e gravação, Gilson? Porque o extract ele tem dois checkpoints, que é o checkpoint que ele faz a leitura no banco, então ele faz assim, vou lá no banco de dados pegar uma transação que foi commitada. Li essa transação. Agora, meu próximo passo é gravar essa transação no trail. É o segundo checkpoint. Então, quando ele conclui o checkpoint de leitura e o checkpoint de escrita, ele fala assim, ó, beleza, já concluí a captura e gravação dessa transação no trail, vou para a próxima transação. E isso acontece repetidas vezes, tá? E aí, esse dado estando no trail, entra um processo em ação que é o Distribution Service. O que ele faz?
ele funciona muito parecido com o Extract. Ele também faz leitura e gravação. Porém, essa leitura e gravação são em momentos diferentes. O Distribution ele vai ler o trail que foi gerado na origem e vai gravar essas informações no trail de destino. E aí, quando ele conclui esses 2 checkpoints, ele também responde e coloca um OK falando, ó, finalizei aqui a minha atividade com esse registro. E por último, o processo Replicate, ele também faz leitura e gravação. A leitura dele é no trail, que está disponível no destino, e ele grava essas informações lá no banco de dados de destino. Então vocês viram como o Golden Gate tem todo um controle e por que isso é importante, ter todos esses checkpoints? Porque caso aconteça qualquer problema em algum desses checkpoints, ou seja, em algum processo de leitura ou de escrita que o Golden Gate está tentando fazer, e isso gere um problema para aquele processo, o Golden Gate ele nunca vai levar o dado pela metade. Ele sempre vai tentar e processar o dado do começo. Então, se ele está ali processando um registro, uma transação que tem vários registros e por algum motivo no meio daquela transação deu problema e ele não chegou no commit, ele vai descartar todos os registros que ele processou e ele vai continuar depois exatamente a partir do último commit que ele teve, que ele identificou numa transação. E ele vai refazer essa transação que ele parou no meio, porque ele não conseguiu concluir. Então o Golden Gate é uma ferramenta, nesse ponto, muito confiável, muito criteriosa, e ele não pula transação, ele não deixa a transação pela metade, como eu até já ouvi, tá? A não ser que você faça isso manualmente, aí é outra história. Mas nativamente o Golden Gate sempre vai capturar e processar as transações seguindo a ordem de commit que foi gerado no banco de origem. Beleza até aqui? Próximo ponto. Falando do Golden Gate Microservices, tudo isso que eu estou comentando para vocês, a gente consegue visualizar, a gente consegue rastrear e saber o que está acontecendo. Esse é um dos pontos que muita gente tem medo do Golden Gate, ou se assusta, ou às vezes não sabe achar informação, mesmo ela estando ali, que é entender como funcionam os logs do Golden Gate. Então eu trouxe aqui esse print só para a gente ter uma ideia de como melhorou essa análise do Golden Gate, porque agora a gente consegue buscar informações por categoria e até por período de tempo usando o Golden Gate Microservices. Então ficou muito legal. Mas o mais importante ainda, embora tá mais fácil você achar os logs, as informações, o mais importante é você saber ler essas informações, saber interpretar o que está acontecendo, beleza? Mas facilitou muito e eu particularmente achei bem legal esse novo modelo de monitoração e dos logs aqui do Golden Gate Microserviços, tá? Outra coisa que é extremamente importante, a segurança que o Golden Gate fornece na distribuição ou na replicação, ou melhor ainda, no tráfego e transferência dos dados de uma origem para um destino. Ou seja, quando eu tenho 2 Golden Gates conversando via rede, eu tenho que garantir que aqueles pacotes que eu estou transferindo via rede estão seguros, que não vou ter ninguém ali rodando um sniffer ou alguma ferramenta de rede maliciosa que pode capturar os pacotes na rede e ler as informações que eu estou trafegando, porque, como a gente já falou na parte de mascaramento de dados, eu muitas vezes estou trafegando dados PCI, dados PII, dados que são sigilosos e que não podem ser compartilhados para pessoas que não têm autorização de acessar esses dados. E aí o Golden Gate ele provê essa segurança também no Golden Gate Microservices. Eu consigo configurar ele com certificados para que quando eu estiver transferindo dados via rede eu não tenha nenhum problema com o Distribution Service e o Receiver Service, beleza? Então eu tenho aqui a configuração, como a gente está vendo aqui na imagem, do WSS e do SSL Based Security, ok?
E quando eu vou fazer o acesso via client, eu tenho também alguns níveis de segurança. Eu posso colocar usuário e senha específico para isso. E o legal do Golden Gate Microservices é que agora ele tem um recurso de criar perfis ou tipos de roles diferentes para cada nível de usuário que eu estou criando. Então, hoje eu posso ter um usuário e atribuir para ele um profile só de leitura, para que ele possa visualizar e ver as coisas que estão acontecendo no Golden Gate, mas ele não possa alterar nada. Isso é muito útil quando a gente quer compartilhar o acesso do Golden Gate para algumas pessoas ou para algum gestor de repente, ou até para sistemas de monitoração. E aí esse acesso é só de leitura e de consulta, mas não tem acesso a alterar informações nenhuma. E também quando eu vou fazer acesso via browser, por exemplo, eu preciso utilizar um certificado SSL para que eu consiga ter a comunicação e fazer as chamadas REST ali de forma que o Golden Gate libere a comunicação entre a minha ferramenta client e o Golden Gate Microservices. Então, esse foi, em resumo, aí um pouco sobre tudo que o Golden Gate tem para garantir toda essa segurança, tanto da parte de arquitetura, quanto da parte de processamento e de comunicação entre outros Golden Gates via rede, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês neste capítulo.